Márcia, bom dia. Bom dia com alegria, pastor. Tudo bem? Bom dia com alegria, não é? Bom dia com alegria, né? Nós falamos de Porque alegria hoje, então. felicidade não é de algo que a gente. Essa felicidade não é de alguma coisa que nos faz sorrir. Está dentro de nós, é Cristo, e mesmo diante de um câncer, em que o médico diz assim: amiguinha, vai para casa, o dia de amanhã não lhe pertence. Essa menina tem um sorriso que diz assim para mim: ó, Deus existe. A Eu tenho que, Kelly é a prova disso, né? eu tenho A que Kelly é sorrir. maravilhosa. Eu tenho que sorrir disso. Tem que Tem que sorrir. sorrir, porque É uma felicidade diferente. A gente aprendeu hoje, queridos, que a felicidade do reino de Deus aparece mesmo nas tristezas. Viu? Deus lhe abençoe. Ricamente, que o nosso dia seja uma bênção. Ei, Márcia, sim, pastor, Deus tem guiado sua vida um monte, né? Um monte. muito, graças a Deus. E esse rapaz de camiseta aí ao lado, quem é? Ah, meu esposo aqui, o Bom dia. Leibes. Leibes. E aí, Leibes, Le... beleza, amigo? Graças a Deus, tudo em paz com o senhor. Deus te abençoe, hein? Que legal ter você aqui de camiseta, estou emocionado. E esse rapaz lá atrás? Esse rapaz aqui atrás é o Vitor, meu filho mais velho. E aí, Vitor, beleza? Opa, tranquilo? Firme na rocha, amado? Graças a Deus. Eita, que coisa boa. Você mora onde, Vitor? A gente é de Goiânia. Esse graças a Deus já matou, né? O sotaque do goiano, do mineiro é muito legal. Tem amigos que moram em Goiânia, inclusive um que eu peço a bênção para ele, falou aqui para nós, o Vado, a mãe Dila, são pessoas muito amadas que moram em Goiânia também. Muito bem, eu conversei com a Márcia, tem aí uma história bonita para a gente descobrir essa história. Márcia, você é adventista há quanto tempo? Há 4 anos, pastor. Ainda Minha estou nossa, vivendo aí o primeiro amor. é isso aí. Nosso desejo é que você não deixe de viver esse primeiro amor, ele seja primeiro amor o resto da vida, É o resto da vida, se Deus quiser. né? Esse é o negócio, é viver no primeiro amor o resto da vida. Que maravilha. Você conheceu, você tem uma herança, você quis ser freira, é isso? Quis ser freira. Meu bem me resgatou. Ô, garotinho, hein? Você quis ser Ele freira. lutou com a freira que quase foi às espadas, mas ele conseguiu vencer. Você um dia estava numa capela, uma freira muito sábia levou você até uma capela e ensinava vocês a rezarem, né? Olha que Exato. legal, né, queridos? Poder do discipulado, viu, amado? Poder do discipulado. A freira levava a Márcia para dentro de uma capelinha para orar, para rezar lá dentro. E ensinava. Um dia, a Márcia, naquele movimento, foi sozinha para dentro daquela capela. O que você foi fazer lá dentro daquela capela, Márcia? 7 anos de idade. Eu estudar, minha mãe me matriculou numa escola de freiras, que também era um orfanato, né? Só de meninas, só existia mulheres na escola. E a primeira vez que eu fui com essa freira para rezar lá na capelinha, eu achei lindo o lugar, as músicas. E aí eu deixei de ir para o intervalo para ir para a capelinha. E ela estava com a luzinha tudo apagada, só tinha uma luz de uma vela artificial ali pulsando, uma luzinha vermelha. E eu sentei ali, fiquei olhando para aquela vela, olhando para as paredes, tudo muito lindo, aquele silêncio. Aí me deu uma coisa no meu coração, assim, uma alegria, uma paz, um amor tão grande assim. E eu comecei a olhar para aquela vela e eu falei assim: eu amo Deus, sabe? Como se tivesse descoberto, né? Eu falei: gente, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Eu saí assim com aquela novidade dentro de mim, aquela alegria, né? E a partir daquele dia, todos os dias, eu tirava um tempo para ir primeiro para a capela, para depois brincar no intervalo da escola. E às vezes nem ia brincar, porque eu ficava tanto tempo lá orando e conversando com Deus, que eu me esquecia, só lembrava na hora que tocava o sino para voltar para a aula. E foi o meu relacionamento, a minha paixão, o meu encontro com Deus. Foi aos 7 anos de idade, para nunca mais sair, porque ele sempre me acompanhou e esse amor sempre queimou o meu coração. Queridos, quantos anos você tinha? 7 anos. Eu estou falando de uma criança de 7 anos. Amados, o povo de Deus
está espalhado em todas as congregações que declaram o nome de Jesus. 7 anos de idade, uma sábia freira levou esta criança para dentro de uma capela e disse: senta aqui, vamos rezar. E foi a primeira impressão que essa menina teve de Deus. 7 anos. Sabe quem falou isso para ela lá, querido? O Espírito Santo falou para ela. Olhando para quê? Para uma vela. Deus se utiliza de todos os recursos para nos salvar. E a gente tem que respeitar a fé das pessoas. Temos que respeitar a fé das pessoas. Você não gosta que a sua seja respeitada? Respeite a fé dos outros. Deus está com eles também. Está conosco também. Não estou questionando. Aqui é a questão de fé. Não estou falando de doutrina. Estou falando de fé. Exatamente. E a fé das pessoas precisa ser respeitada. Você, inclusive, já deveria ter sido adventista há muitos anos atrás. Sim, pastor, pelo menos aos 30 anos. Olha só, queridos, ó, a abordagem como é que é importante, presta atenção. A Márcia encontrou um adventista do 7º dia. E o adventista do 7º dia disse para ela um negócio que feriu o coração da Márcia. E a Márcia se retraiu, disse: eu quero tudo, menos crente. Márcia, você não vai dizer quem é o líder, vai dizer a frase, mas esse adventista disse alguma coisa a respeito do líder da sua igreja na época, do líder Márcio, que feriu o seu coração. O que esse irmão disse a respeito do líder da sua igreja? Não precisa dizer que líder é, só diz o que esse irmão disse. Ele falou que o líder da minha igreja era a besta do Apocalipse. Eu estava saindo do grupo de jovens que eu tinha acabado de fundar, um grupo de adolescentes, e eu estava tão feliz ali com minha bíbliazinha na mão, e esse senhor estava distribuindo folhetos na rua, né, onde eu estava passando, e ele perguntou se podia orar por mim. Eu aceitei a oração. Depois da oração, ele olhou para os meus olhos e falou assim: irmã, você sabia que o líder da sua igreja é a besta do Apocalipse? E aquilo me fez chorar na hora. Eu falei: gente, mas como uma pessoa pode falar uma coisa dessa de um senhorzinho daquele que só faz orar pelas pessoas? Eu chorei, isso me incomodou. E aí ele tinha se apresentado como adventista do 7º dia. Só que até depois que a minha mãe se batizou, para mim era adventista do santo dos últimos dias. E eu fechei o meu coração para esses adventistas do santo dos últimos dias. Falei: eu posso concordar com qualquer outra religião, mas esses aí eu não quero nada com eles, não quero nem saber deles. Querido, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Nós adventistas cremos que nós carregamos. Eu apresentei a doutrina da igreja ontem, as 6 doutrinas e todas as nossas crenças fundamentais. Nós acreditamos, amados, que nós temos realmente uma revelação especial. Mas isso não nos coloca como cristãos na relação imediata com Deus melhor que ninguém. Só vai nos colocar mais responsáveis. E, amado, cuidado quando você falar para as pessoas a respeito das verdades que nós cremos. Essas pessoas amam o que fazem. Muitos deles acreditam piamente no que faz, como você também, adventista, crendo piamente no que você faz. Então, cuidado, amado. Você pode estar atrasando a vida de muita gente com a sua abordagem. Há muitas maneiras de falar a verdade. Inclusive, a melhor delas é suavemente, pelo testemunho de uma pessoa feliz em Cristo. Essa é a melhor maneira de falar a verdade. Viu? A melhor maneira. Ela atrasou a sua experiência poderosa com Deus 30 anos, por causa de uma abordagem. E Márcia, a gente conversando, daqui a pouco a gente vai entrar com seu marido, com o filhão lá, fica tranquilo. Mas olha, você é líder, né? Você fundou líder de jovens nessa igreja, depois você passou para líder de casais. Fala rapidinho sobre esse momento aí.
Quando com 7 anos, eu entrei para a catequese, fiz a primeira Eucaristia, fiz o crisma. Depois eu fiquei sem saber para onde ir. Eu falei, não, já sei, vou para o grupo de jovens. Mas com 12 anos, eu era esmilinguida. Não tinha corpo, era uma menininha, né? E cheguei no grupo de jovens, né? Eles me receberam o primeiro dia e tal, mas já deixou o recado. Falou, olha, você tem que voltar quando você tiver com uns 15 anos, porque aqui é jovens, né? Você entendeu, né? Eu falei, e agora? Para onde eu vou, né? Aí eu pensei, falei, tem muitas crianças que terminou o crisma como eu, que não tem para onde ir, né? Aí fui lá e bati um papo com o padre da igreja. Falei, ô, amigo, me ajuda aí, padre Iá. A gente precisa fazer um grupinho aqui e tal, reunir aqui, você libera? Ele, não, que ideia legal, beleza. Aí me deu papel, me deu cartolina, que eu usava muito antigamente, me deu canetinhas, e me deu um tanto de coisa. Falou, pode chamar as crianças aí e vai reunindo aí para a gente ver. E deu certo. Aí eu fundei o Sementinhas de Maria. Depois, quando eu fiz os meus 15 anos, falei, agora sim, né? Deixei o Sementinha de Maria lá, que já estava grande, cheio de crianças, com outra coordenação, e fui para o grupo de jovens, aquele que não me recebeu, né? Aí eu fui, já estava um grupo de jovens muito cheio e tal, falei assim, não, mas eu acho que eu gostei de fundar esse negócio de jovem, né? Aí eu fui lá e consegui um amigo que tocava violão bem, e era muito espiritual também, o Rogério. Vamos fundar o Guerreiro de Cristo. Fundamos o grupo Guerreiro de Cristo. De repente, esse grupo, rapidinho, atingiu 50 jovens na minha igreja. E aí, tinha uma igrejinha da mesma região ali, que era bem simples, mais afastado, não tinha muita assistência com jovens. Aí que tal a gente desmembrar, né? Aqui já tem muita gente, já está todo mundo com assistência, vamos lá para a igrejinha lá do Cadija? Aí nós fundamos o grupo Javec. E aí, um pouquinho antes de vir para Goiânia, nós fundamos o grupo Mugevan, que era Músicos de Evangelização. Aí tinha o Deusito, que tocava maravilhosamente bem, e a gente tinha um grupinho que as pessoas, uns cantavam, outros compunham músicas para a igreja e outros tocavam os instrumentos. E nesse período eu vim embora para Goiânia. E até hoje eu recebo notícias lá, você tem bisneto, tataraneto, né? Porque fundou e foi dividindo os grupos. Cheguei em Goiânia, primeira coisa que eu fiz, né? Caçar um lugar, caçar um grupo de jovens para me integrar. E a gente chega com ideias novas, né? Sou baiana, né? Toda animada, músicas diferentes. E aí encontrei grupos de jovens maravilhosos aqui. Fizemos ótimos trabalhos. E em um desses grupos de jovens, graças a Deus, eu encontrei o meu gaioninha aqui, que cozinha muito bem. Fiz um bonequinho. Glória a Deus, irmão. Eu quero comer dessa comida aí. Não é falando não, viu? Está convidado. E aí, amigo? Foi nesse contexto que você encontrou sua esposa. Olhou para ela e você disse, vai ser essa aí. Foi, amigo? Por aí. Foi bem por aí, né? Foi bem por aí. Eita, nós. E aí, vocês são casados há quanto tempo? Temos 27 anos de história, né? Agora vou fazer 25, né? Não, 25 anos de história. Vou fazer agora em setembro. Márcia, são os homens que erram data. As mulheres nunca erram. Então, pessoal. Hein, Márcia? Olha só, aí já não cabia mais nos jovens, vocês agora começam a trabalhar junto com os casais. Sim. E fazem um trabalho lindo dentro do EJC. ECC, na verdade. EJC, Encontro de Jovens com Cristo, eu também trabalhei. O EJC quando éramos dos jovens, nós fizemos juntos lá. ECC, Encontro de Casais com Cristo. Participei demais em Araguaína e Palmas desses encontros, uma benção, amo, são 3 dias de imersão poderosa, aí vocês conhecem aí e se casam e começa a acontecer algo diferente, porque a sua mãe se converte. Isso. A sua mãe se converte, e a sua mãe se torna membro de qual igreja? Pastor, a minha mãe me chega um dia, né, porque eu andava muito ocupada com minhas atividades lá no encontro de casais com meu esposo, e não estava prestando muita atenção no que estava acontecendo. Minha mãe chega um dia para mim e fala, filha, com medo, eu senti o pavor nela. Filha, eu vou me batizar numa igreja evangélica. Aí eu vi que ela estava apavorada, eu falei assim, mãe, tudo bem, a senhora me colocou lá na igreja, mas a senhora nunca quis me acompanhar, porque ela me colocou na igreja, mas ela não se sentiu bem lá. E não ia.
tudo bem. Aí já fui dando recado. A senhora respeitando a minha religião, eu respeito a sua, e a gente convive bem, não tem problema nenhum. Mas qual mesmo a igreja que a senhora vai se batizar? Adventista Adventista do sétimo dia. Aí eu pensei, não acredito. Meu mundo se abriu, né? Meu chão se abriu. Eu falei, gente, não é possível. Justo essa igreja que vai... Minha mãe vai se batizar justo nessa igreja, não é possível. De quem que você lembrou imediatamente? Do senhorzinho lá, na hora. Primeira Irmãos, pessoa que eu lembrei. olha aqui, querido, olha aqui. Eu não estou falando de doutrina, querido. Estou falando de fé. Percebe como é que a abordagem pode atrapalhar? O nosso Tanto que dificultou. o nosso afã de querer revelar a verdade que nós temos, e é linda a verdade que nós temos, às vezes nós quebramos etapas importantes até a gente poder dizer determinadas coisas. Olha aí, olha o trauma. Quando ela falou assim, adventista, não, qualquer uma, mas adventista, de jeito nenhum. E assim, você vai me falar, Márcia, que a sua mãe começou com uma abordagem meio ruim, não foi? No começo? Sim. Uhum. Aí eu já tinha uma resistência por causa do passado. Então já fiquei enrijecida ali. Aí minha mãe, naquele primeiro amor, naquela vontade de eu conhecer a mensagem que ela conheceu e aquela alegria que ela estava, ela começou a falar o tempo todo daquilo. A gente morava num sobrado e eu descia e ela fazia um cafezinho para eu tomar antes de ir para o trabalho todos os dias. E todos os dias, quando eu descia lá, a gente batia um papo, contava as coisas. Depois que ela batizou, não tinha mais conversa. Na hora que eu falava bom dia, ela já vinha, pá, igreja, não sei o quê, e já falava algumas coisas da minha igreja que eu não gostava também. E aí eu ia lá, bom dia, e ela, pá. Falei, gente, eu não consigo mais conversar com minha mãe. E aí eu comecei a sentir ciúmes da igreja, o ciúme mesmo. Esse povo roubou a minha mãe de mim. A minha mãe mais não conversa comigo. Minha mãe só fala desse povo. Minha mãe só fala dessa igreja. E não conversa mais, eu não consigo mais falar com ela. E eu fiquei muito chateada com essa situação, né? Até meu esposo também ficou meio chateado, assim, não sei, não é assim também, né? E aí eu fiquei muito irada com a igreja, então ela convidava, não, tem uma programação na igreja. Eu falei, não vou lá não. Não queria nem saber dessa igreja. E um belo dia, acho que o Espírito Santo, tenho certeza, o Espírito Santo envolveu minha mãe, falou, não, vou colocar você no caminho certo, como que tem que ser. Já que ela não pode ir à igreja, leva a igreja até ela. E aí, numa Semana Santa, minha mãe chega para mim e fala assim, minha filha, eu vou fazer uma Semana Santa aqui em casa. Você vai? Aí eu pensei, falei, não. Aí ela falou, seu irmão vai, seu pai vai, seus outros irmãos vão e tal. Eu falei, tá. Como vai ser na casa da minha mãe, eu acho que não vai ter problema não, né? Aí tudo bem. Aí quando chegou lá, que eu vi alguns irmãos chegarem, eu já pensei, falei, eles vão começar a pedir esse negócio de aceitar Jesus, levantar a mão, quer ver? Já estou esperando, já fiquei na retaguarda, na defensiva, né? Mas, gente, quando começou os hinos, aquilo já começou a quebrantar meu coração. Gente, que hinos lindos. O livrinho, eu tenho até hoje o livrinho daquela Semana Santa, porque foi uma coisa incrível, sabe? Um livrinho que tinha uma cruz na frente, assim, da ressurreição de Jesus. Eu falei, gente, que coisas lindas. E eu, até aquele momento, eu nunca tinha estudado de maneira temática a palavra de Deus. Por temas, pegar assim, olha, sobre salvação, isso, e discorrer por toda a Bíblia. Eu estudava um evangelho aqui, um salmo ali, e não tinha, nada amarrava, né? E eu achei a maneira de estudar a Bíblia incrível, né? Então, foi quebrando a resistência. Aí ninguém ficou mandando eu aceitar Jesus antes da hora, mandar levantar a mão. Eu falei, e o povo era legal, né? O povo que foi, falou, não é tão ruim assim igual eu pensava, não. Até que são amigáveis. Aí tudo bom. Logo em seguida, ela falou assim, olha, eu vou fazer um estudo bíblico aqui em casa, para a gente aprofundar nos estudos da Bíblia. E como eu gostei da forma de estudar a Bíblia temática ali, pegar um tema, discorrer ele por toda a Bíblia, que era novidade para mim, aí eu aceitei também com meu esposo. Nós fizemos o primeiro Deus, né? O estudo bíblico. E ali já me chamou a atenção, porque o primeiro casal que me deu estudo bíblico, o Everton e a Lilian, que inclusive estão na sala 57, participam fielmente, o rapaz ia me dar o estudo com a família, né? E a esposa pegava as crianças e ia fazer um estudo com as crianças.
separado, aquilo ali já foi uma sementinha que foi ficando no meu coração. Depois que terminou esse estudo, veio o Gilmar Castilho, que é ancião da nossa igreja, também faz parte da Sala 57, inclusive fez uma pregação incrível esse final de semana, com a camisa do encontro lá. E ele falou sobre o Apocalipse. Aí eu desmontei, porque se tem uma coisa que eu não consigo defender da minha antiga religião, é sobre o Apocalipse, porque realmente a gente não conhecia nada sobre o Apocalipse. Tinha até certo medo de abrir o livro do Apocalipse. E eu achei aquilo incrível. E o estudo do irmão Gilmar terminou quando estava iniciando uma classe bíblica do Apocalipse. E aí, eu mais o meu esposo já tomamos iniciativa de ir para esse estudo na igreja. Aí já não foi minha mãe que convidou, falou, não, nós vamos participar. Quem deu essa série? Nesse meio tempo, vocês estavam indo para o estudo e ainda continuavam na igreja de vocês anterior. Sim. Porque a fé estava dividida. Sim. Né? Até praticamente a véspera do batismo, nós frequentávamos todas as sextas-feiras o encontro de casais e todos os domingos nós íamos para as classes bíblicas lá na igreja. Até que esse processo todo de conhecimento da verdade se consolidou, você e o esposo chegaram à conclusão de que tinham que tomar uma decisão entre o conhecimento da palavra de Deus, como ela é, e a fé que vocês praticavam. De novo, eu vou olhar para você aqui, amado. Eu não estou falando de fé. Nós não estamos falando de fé. Fé é uma coisa intocável. Nós estamos falando de doutrina, de conhecimento prático da verdade bíblica. A Márcia começou a comparar o que ela acreditava com o que a Bíblia estava falando, e quando, de repente, ela estudou mais profundamente a Bíblia, e em algum momento ela entrou na igreja e alguém disse que ela tinha que fazer reverência a um homem igual a ela, adorar um homem igual a ela disse, não, eu não posso fazer reverência a um homem, eu só posso reverenciar a Deus. Ela volta para casa, pergunta para o marido dela assim, você sentiu a mesma coisa que eu naquele momento ali? Ele disse, sim, eu senti. E aí, vamos fazer o quê? Aí ela falou assim, e se eu tomar a decisão de ser adventista? Ele falou assim, eu vou com você para onde você for. Eita, maridão poderoso. Esse maridão é incrível. Porque nós ficávamos nessas idas e vindas. No início foi maravilhoso. Porque eu pensei assim, olha, eu vou aqui, aprendo e levo para lá. Porque foi isso que aconteceu. As pessoas ficavam encantadas. Nossa, mas você está trazendo tanta coisa interessante para a gente. E nós pensávamos que ia continuar naquela situação, né? E aí, só que eu mais o meu esposo não conversávamos sobre isso. A gente ia tudo, mas ninguém falava nada um para o outro. E aí, a gente começou a sentir aquela agonia em certas orações, em certas situações, certas doutrinas, atitudes. A gente fala, mas não está batendo com o que a gente está estudando. E aquilo doía, porque quando o Espírito Santo fala, gente, dói. Aquilo doía no nosso coração. Não está certo, está estranho. Márcia, no começo eu não compreendia. Eu estou pensando nas pessoas que não são da mesma fé adventista e que estão ouvindo a gente na reunião agora, pensando assim, meu Deus do céu, mas peraí, está falando comigo bem aí, como assim? Amigo, deixa eu te dar um conselho, não é o homem, nem o pastor Wagner, nem um padre, nem um bispo que deve comandar a sua fé, é a palavra. É claro que esses homens serão utilizados pela palavra, usando a palavra, igual nós usamos aqui, mas escute uma coisa, amado, a palavra precisa ser estudada profundamente, não pode estar só na mão do líder, tem que estar profundamente na sua casa, na mesa, abrindo, estudando, vasculhando, comparando passagem com passagem, texto com texto, observando a história, aprendendo. O que aconteceu com a Márcia e com o esposo foi isso, eles aprofundaram, e quando aprofundaram, viram que essas coisas não encaixavam. Até que o filho deles começou a frequentar os desbravadores. Lembra disso, garotão? De frequentar os desbravadores. E aí, num dos eventos, o pastor chegou para você e falou bem assim, garotão, está na hora de batizar, não foi?
tá perto de batizar aí. Desbravador, idade, frequentando. Você lembra o que você disse para sua mãe, não? Tu lembra? Eu lembro que quando ele chegou e falou assim, ele falou assim, Vitor, você já tá já na idade, já tem tempo que você tá no clube de desbravador, já chegou essa hora do batismo, né? Aí ele perguntou para mim se eu tava pronto. Aí a resposta que eu dei para ele foi, cara, pronto eu tô. E já tem tempo já. Só que eu prometi para mim mesmo que eu só ia entrar, só ia batizar, eu só ia entrar lá dentro do tanque se do meu lado tivesse a minha mãe e o meu pai junto comigo. Eita, menino, pense no apelo mais poderoso do universo, né, Márcia? O filho diz assim: tô pronto, pastor, mas eu só entro nesse tanque se for com a minha mãe e com o meu pai. Eu Ah, falo que foi o golpe de misericórdia. você sabe quem falou através de você, Vitor? Quantos anos você tinha, filho? 15 anos. 15 anos. Rapaz, foi um apelo do Espírito através de você, amigo. O Espírito Santo apelou ao coração da sua mãe e do seu pai. E qual foi o resultado disso? O resultado disso que nós saímos dessa reunião onde o pastor fez essa pergunta e foi o dia que a gente se olhou um para o outro e falou, e agora? O que a gente faz com isso tudo, né? Aí meu esposo falou assim, olha, se tá machucando assim, é hora de sair de cima do muro. Aí foi quando ele falou. Aí eu falei assim, mas eu tô inclinada para cá, né? Aí ele falou assim, onde você for, eu vou com você. Naquela hora ali, eu já emocionei, já, cadê o telefone do pastor? Liguei para o pastor imediatamente para falar com ele que a gente queria batizar. E naquela semana aí o pastor já veio em casa, já conversou com a gente, trouxe ficha, tudo, para não estar preparado, beleza. Naquela semana ia acontecer um evento dos desbravadores, que era o Dia Mundial dos Desbravadores, e meu filho conseguiu reunir a família inteira. Ele pegou no pé de todo mundo, olha, eu quero todo mundo na igreja, que eu vou ser investido de não sei o que lá. E ele conseguiu levar a família toda para a igreja. E estávamos lá sentados e de repente, o Vitor aparece no tanque batismal, né? E a minha mãe abriu uma gritaria na igreja, pastor, a mãe dele não está aqui não, espera aí, calma, que eu vou achar a mãe dele. E ela saiu correndo no meio da igreja e para chamar eu e o pai dele, e o pastor falou assim, olha, ela não vai aparecer aí não, irmã. Aí ela parou no meio da igreja, por quê? Porque ela vai aparecer aqui. Aí nós aparecemos no tanque, e minha mãe quase desmaiou de tanta felicidade. Ela ajoelhou e chorava igual criança, porque ela orou muito. Ela dizia para os irmãos da igreja que eu seria a última a ser batizada, porque como eu era muito verdadeira, muito fiel naquilo que eu acreditava, ela achava difícil, né? Mas acontece porque esse Deus que me foi apresentado, eu já buscava ele desde os 7 anos, e eu levei ele na minha vida inteira, com toda fé, com toda verdade. Com tudo aquilo que eu conhecia, foi verdadeiro. E as pessoas que estão lá, que são meus amigos, que eu amo tanto, eles são verdadeiros, eles trabalham lindamente pela obra de Deus, mas dentro daquilo que eles conhecem. O que a Igreja Adventista fez para mim? Me apresentou melhor o Deus que eu já amava. Ele me fez conhecer melhor o Deus que eu já me relacionava. E aí eu abri a minha mente para a palavra, eu descobri a palavra, eu descobri o plano de salvação, eu descobri o santuário, que é a coisa que eu mais amo aprender. Eu como com farinha esse assunto, porque me encanta. E foi esse o papel que a Igreja Adventista fez na minha vida, porque a minha fé, ela já existia desde quando eu era criança, e ela não se perdeu hora nenhuma no caminho. E eu nunca fui uma cristã de banco de igreja. Eu sempre incomodava o meu coração de que eu tinha que fazer alguma coisa, porque para mim não é uma obrigação trabalhar pela obra de Deus, é uma honra, é uma necessidade, é uma maneira que eu encontrei de servir ao meu Senhor. Dá para ver, Márcia, porque você fala com o corpo todinho, né? Enquanto você fala, balança o corpo todo, de baiana mesmo, o negócio é poderoso. Fala com o corpo inteiro. Márcia, eu quero salientar um negócio para a gente ir para o final do nosso testemunho. Vou salientar uma coisa. A mudança de estratégia da sua mãe, a mudança de abordagem da sua mãe, de parar de falar da sua fé e atrair você para perto, mudou toda a história.
mudou toda a história, trouxe a igreja para dentro da sua casa, trouxe o estudo bíblico e com jeito, com carinho, foi levando as coisas, permitindo que o Espírito de Deus trabalhasse através das informações tão bondosamente oferecidas por outras pessoas que estavam preparadas para isso. A abordagem define muito sobre o resultado de como as coisas vão acontecer na vida daqueles que a gente quer que conheçam tudo isso. Agora, e sabe qual foi, sim, qual foi o falar. momento que a minha mãe me ganhou? Porque um dia eu desci para tomar um cafezinho com ela, que eu bebia café na época e muito. Na hora que eu desci para beber o café, já esperando que ela fosse encher a minha cabeça, ela saiu do quartinho dela, olhou dentro dos meus olhos e falou assim: eu estava orando por você. E eu bati o olho no joelhinho dela, chega, estava preto e fundo, de tanto que ela estava ajoelhada. E ali eu fiquei esperando ela continuar e ela não falou nada. No outro dia eu chegava, ela ficava esperando eu chegar. Na hora que eu saía, a gente encontrava na porta do quarto dela. Ela falava: eu estava orando por você. E eu olhava para o joelhinho dela, o joelhinho machucado. Aí ela começou a me ganhar naquele momento, pastor. Mudança não é com de as palavras estratégia. que a gente ganha uma pessoa, a gente ganha com as ações. Mudança de estratégia, joelho no chão e testemunho positivo. Testemunho. Alegria, irmãos, alegria em compartilhar as verdades, suavidade ao compartilhar essas verdades. Queridos, a verdade que a gente tem, ela é dura por si só. Não precisa você endurecer mais esse processo. Você tem que ser suave ao transmitir. Suave, leveza. A própria mensagem já é cortante por si mesma. Você não precisa cortar mais ainda. Deixa que o Espírito de Deus faça isso. Ore. O joelhinho da mãe chega, estava fundo de tanto orar. Ela parou de ir de frente, de bater, e foi ajoelhar, orar, e deu testemunho positivo. Testemunho positivo, alegria do reino. Trouxe pessoas, agregou, criou ambiente. Aí, alguém que está me ouvindo agora, disse: mas a minha fé praticada antes, na minha igreja antes, não era válida? Era válida, querida. Eu estou falando de fé. É claro que é válido. Se você é sincero no que você faz, é válido. Agora, o que estou querendo dizer para você é que existe uma verdade bíblica que você precisa conhecer. Você precisa se aprofundar. E é só na palavra que você encontra isso. E quando você encontrar essa verdade, independentemente de pai, de mãe, de emprego, de credo religioso, ela deverá libertar você. Deverá libertar você. Aí, Pastor, sim, Márcia, pode falar. e quando você começa a descobrir essas verdades, que você dá a cara a tapa, falando: não, agora, mesmo que está doendo, eu vou seguir em frente, porque eu quero entender isso aí. Porque essa igreja adventista, ela me mostrou que onde eu estava não estava correto de acordo com a palavra. Mas eu quero saber se ela está correta. E aí, eu peguei logo quem? Bíblia Fácil, pastor Arilton. Lavando prato, arrumando casa, fazendo comida, Bíblia Fácil, Bíblia Fácil, Bíblia Fácil. E muitas vezes eu chorei. A dor que eu sentia é como se estivesse separando juntas e medulas. Quando ele falava uma coisa que estava na palavra, e eu falava: não tá? Não é possível, porque eu nunca vi isso. E aí eu fazia minhas coisas em casa, com o celular no YouTube ali, com Bíblia Fácil, e a Bíblia em cima da mesa, e um caderninho de anotação. E aí ele falava as coisas, e eu ia lá, quer ver? Estava pegando, fugindo do contexto. Aí ia lá, lia. Aí na hora que eu via que não tinha para onde correr, porque a gente vai no intuito de testificar aquilo que eu quero, não aquilo que está dizendo. Pensa numa dor, pastor. Chorei muito. Chorei muitas vezes. Porque era uma verdade que doía, mas era verdade. A verdade às vezes dói. Está feliz agora, filhinha? Muito feliz, pastor. E como é que você veio parar dentro da sala, para a gente terminar? Como é que você veio parar dentro da sala? E o que a sala representa para você, filha? Pastor, tem uma abençoada na minha igreja, a irmã Kênia, que não perde uma reunião. Ela deve estar por aí, a irmã Kênia. Muito tempo atrás, a irmã Kênia mandava links todos os dias lá dessa sala 57. Mas agora, recente, nesse período da pandemia, eu dei uma surtada, sabe? É aula online em casa. Minha casa virou escritório de trabalho. Eu, meu esposo, meu filho trabalhamos aqui.
em casa, os filhos fazendo aula online, e eu estava surtada. Eu brinco que eu estava num período de tanto estresse que eu queria chutar os baldes da casa, literalmente. E aí eu estava com trauma de rede social, porque as pessoas estavam mais desocupadas e faziam tanta coisa, mandando mensagem, e aquela mensagem de bom dia, mensagem de boa noite, e tanta mensagem, e o celular pitando lá, meu Deus. Aí eu via a tia Kênia mandar todo dia, e eu, não, é mais uma mensagem, eu não dou conta disso, não. Não prestei atenção. Aí um dia nós temos um grupo de oração nos domingos de manhã da igreja. Um dia no domingo de manhã, a Kênia estava assim, em êxtase. Aí a Eliane, meu Deus, eu não consegui acordar nunca de manhã, 5 horas da manhã, e eu tô acordando sem o celular. A Elane também, e aí foi logo em seguida, depois da vigília, que vocês tiveram vigília de Atos. E aí eu falei assim, eu vou espiar esse negócio lá, que parece que tá bom mesmo, que o povo tá animado. E o dia que eu entrei, o pastor Wagner estava fazendo uma pregação. Eu já entrei assim, já na pregação mesmo, não entrei no começo, não. O pastor Wagner fez uma pregação lá, eu falei, gente, mas é muita unção. As palavras parece que doía lá no meu coração, de tão incrível que estava, né? Eu falei, é maravilhoso. E na outra vez que eu entrei, aí o pastor Gondim, que tinha acabado de perder o filho, estava dando uma mensagem de força em lágrimas. Eu falei, gente, é isso que eu quero, porque como pode a pessoa estar sofrendo desse jeito e passando uma mensagem dessa para as pessoas? Depois eu vi a irmã que pegou uma menina com câncer no pescoço para cuidar. Gente, eu falei, gente, não tem lógica, isso não é normal. Depois eu vi a Márcia, minha charazinha, que perdoou o rapaz que assassinou o filho dela, e eu vi esses testemunhos. Essa semana passada mesmo, teve um testemunho na Pipoca de um senhorzinho que usou 3 minutos para impactar a minha vida o dia inteiro. Ele tem uma dor crônica na coluna que não sara nem com morfina, e ele agradecendo a Deus pela dor dele, porque era a maneira que Deus usou para ele alcançar os médicos e enfermeiros do hospital que ele vai todo dia. Aí eu falei, gente, é maravilhoso. Aí você vê os pastores, olha só, eu estou falando aqui numa sala que está cheia de pastores, não consigo nem imaginar isso. Cheia de pastores incríveis, inteligentíssimos, e você compartilha pessoas simples com pessoas muito inteligentes, e você convive todo mundo junto, e você compartilha amor. Você vê a Kelinha, e eu vi a mensagem da Kelinha, eu falei, gente, essa menina não existe. Como é que pode uma pessoa ter paz na dor? E uma das coisas que eu encontrei mesmo quando eu me batizei, eu falei isso para o Gilmar, que é o meu ancião. Eu falei, Gilmar, uma das coisas que eu mais fiquei feliz aqui é poder viver na terra olhando para o céu. E aí você chega na sala 57, você fala, não, eu vivo na terra olhando para o céu, mas eu posso viver uma experiência do céu aqui. Porque você está no meio de pessoas que você nunca viu e você sente tanto amor. Essa semana a Valzinha estava falando que estava carente e que ficou feliz que o pastor Wagner chamou ela de filha. E eu olhava para a tela assim e falava, ai, amiga, eu quero te abraçar. Eu chorei aqui. Ai, que eu queria abraçar essa menina. Um dia eu quero te abraçar, Valzinha. Que eu senti muita vontade de abraçar a Val. E aí você vê pequenas mudanças, pastor. Não é mudanças grandes que acontecem logo no início, não, mas que representa muito. Esses dias eu estava assistindo ainda o final da live, né? Porque quando eu não estou presencialmente, quando eu estou fazendo minhas coisas, eu procuro os vídeos antigos. E teve um dia que eu entrei lá no YouTube e fiquei, grava os vídeos, para poder não perder nada, não perder as coisas antigas que já passaram, né? E aí eu estava lá assistindo a live, deixei uma vasilha de óleo derramar no armário da cozinha, e eu tinha acabado de arrumar a casa, e sujou a cozinha tudo de gordura. E eu pensei, assim, naquele momento de dar aquela explosão, porque eu falei assim, não, mas se eu for ficar nervosa, eu vou atrapalhar aqui, né? Eu fui lá, limpei tudo caladinho. Outro dia o filho derramou um tanto de vitamina no tapete aqui da sala, eu me levantei, fui lá, limpei. Eu vi que o meu esposo ficou olhando para mim assim, não vai falar não.
né? Então, você vê que vai acontecendo pequenas mudanças assim no seu comportamento, na sua vida, o relacionamento com o Espírito Santo. O dia que eu falei com o Espírito Santo, eu estava na dentista, que eu nunca tinha conseguido, nunca tinha falado com o Espírito Santo. Aí eu deitei lá para fazer um tratamento mais prolongado, aí eu falei, agora é nós dois, Espírito Santo. Eu não sei como é que eu vou falar com você, não, mas eu vou aproveitar esse momento que nós estamos aqui, né? E eu quase que dormi lá na banca da dentista. Ela falou, gente, você nem mexeu. Eu falei, não, mas eu estava aqui em sintonia aqui com o Espírito Santo. Então, é maravilhoso, gente. Essa sala é maravilhosa. É uma igreja virtual que alcança milhões de pessoas, porque a gente tem aqui os aparelhos ligados agora, mas muitas pessoas estão sendo alcançadas depois. Um vídeo que você passa em outro momento para elas, que está servindo de consolo. Então, é maravilhoso esse projeto que o Deus Todo-Poderoso está fazendo na nossa vida, usando a gente como instrumento, todos juntos aqui nessa sala. Eu ficaria aqui a manhã inteira só ouvindo você falar, porque é bom. É bom ver a pessoa que está cheia, né? Está em experiência, está entendendo todo o processo. Eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Eu creio mais em Deus porque vocês existem. E vocês são a imagem visível de Deus, a parte visível dele. Continua, viu, Márcia? Assim, ó. Fogo baiano puro levando o evangelho. Amém? A gente tem Baiano também. Baiano. Goiano também. Tá pensando o quê? Alegria. Uai, sou. Alegria grande conhecer vocês. Que Deus abençoe. Uma honra, pastor. Muito bom, muito bom. E nós queremos dizer que nós te amamos. Você é a parte visível de Deus. Nós acreditamos mais em Deus porque você existe, pastor, e porque todo esse povo lindo dessa sala existe. Glória a Deus. É muito maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado pelo testemunho, pela boa conversa, por esse momento tão agradável.